Estamos aqui mais uma vez no nosso HQC Cast, Homens que Choram. Eu sou o Frank William. Bispo Emanuel de Jesus Mendes. Estamos aqui mais uma vez com a honra recebendo o nosso apóstolo. José Aldimiro. Seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui. É um privilégio. Obrigado. E aí, Amém? bispo, como vai ser o... Amém. Já trocamos uma ideia aqui muito maravilhosa, um tempo de edificação, mas hoje nós vamos conversar sobre pessoas que se chateiam rápido, pessoas que dão o revídeo rápido, pessoas que se ofendem rápido. E a primeira pergunta, pastor Aldimiro. Antes da primeira pergunta, bispo, nós tínhamos também deixado uma deixa aí de algum assunto que era do Leviatã e Exatamente. Jezabel. Então, Jezabel. não saia daí que já entramos nesse assunto. Exatamente. Mas por que no contexto da família, muitos casais se separam a partir de uma ofensa? Bom, o primeiro ponto é a imaturidade, né? O segundo ponto, na verdade, o que rege muito da humanidade é o orgulho, né? Sim, Nós estamos vivendo um tempo, e eu creio que, na verdade, isso é inerente à natureza do homem, né? Que é a questão do orgulho ferido, né? O ego ferido, né? Quando as pessoas frustram uma expectativa, que a gente estava conversando, né? Porque o casamento em si, se ele não tiver o princípio da reciprocidade, né? As pessoas elas estão defendendo muito o seu próprio ambiente. sim. Então, quando o outro não corresponde à expectativa dela, e hoje com esse assédio moral, que as pessoas acham facilidade de construir um novo casamento, então o casamento hoje deixou de ter o valor que é de fato. Então, o primeiro ponto é esse, é o significado que é o casamento para a pessoa. Porque quando a gente olha para a história dos nossos pais, nossos avós, o seu pai pegava uma menina de outro pai, de outro amigo dele, e disse, vou casar os dois aqui. E ali constituía O um famoso vínculo casamento arranjado. arranjado e era pelo vínculo do respeito que tinha com os pais, e pelo vínculo do respeito que era gerado da família, constituía. Hoje não, hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas... De escolha. Então, se o meu estado de conforto for ferido, eu mudo de ambiente, eu não sou capaz de mudar o ambiente. Eu vejo assim, né, apóstolo, que como o senhor disse, quando você pega um ser humano de uma cultura criado por uns pais e outro cidadão criado por outros pais, por outra cultura, e você une essas duas pessoas, logicamente falando, pela razão, tinha tudo para dar errado. Exato. Casamento é uma Sim. instituição que tinha tudo para dar errado. Mas eu vejo que uma das grandes dificuldades bispo, e do aumento de divórcio, Jesus já dizia: o divórcio é pela dureza dos vossos corações. Exatamente. E foi permitido o divórcio pela dureza dos vossos corações. Então, nisso daí a gente já vê que realmente, quando eu caso, muitas das vezes, eu caso querendo que a pessoa me faça feliz. Meu cônjuge vai me fazer feliz. Eu tô todo lascado, tô todo errado, e aí eu vou procurar um casamento. Uma das coisas que a gente tem tentado, eu e minha esposa, mostrar, inclusive esse mês nós estamos falando com os adolescentes sobre namoro, sobre se relacionar, que a gente não esteja buscando no outro, né, a nossa felicidade. Na nossa geração, acredito que do senhor também foi assim, o bispo também, nós éramos quase que empurrados para casar logo, né? Exato. Por causa da fornicação, né? De relacionamento sexual, não fazer sexo antes do casamento. Então vamos casar logo esse povo para poder. Hoje eu vejo com as experiências e os resultados disso na nossa geração dentro das igrejas que foi um tiro no pé. Aumentou-se muito o nível a quantidade de divórcios, né? Dentro das igrejas, né? Dentro da igreja. Por quê? Porque você é casado por um respeito, por uma obrigação, né? E sem se tratar. Então você acha que aquela pessoa vai te fazer feliz. E aí nós temos tentado ensinar para os adolescentes o quê? Primeiro você se resolva como pessoa. Saiba quem você é. Ache a sua real identidade.
Não queira achar que tudo deu errado, então agora eu vou apostar no casamento para ser feliz. E aí o que a gente tem ouvido muito nessas últimas gerações, nesses últimos anos, eu vou ver se dá certo. Eu vou casar ou vou juntar para ver se dá certo. Vai ver até onde. Não, vamos só vamos casar, não, vamos só Vamos só juntar para ver se dá É o certo. laboratório, né? O laboratório. A família dele passou a ser laboratório de teste de validade, né? Eu acredito que um casamento bem sucedido, bem resolvido, é o encontro de duas pessoas bem resolvidas enquanto solteiras. Exatamente. É você buscar saber quem você é, se Entendeu? resolver para depois você procurar um casamento. Exatamente. Vamos partir do princípio que você não sabia ser marido. Não. Minha esposa não sabia ser esposa. Quando veio os filhos, eu não sabia ser pai. Meus filhos não sabiam ser filhos. O que acontece? Eu fui aprendendo a ser pai, ele foi aprendendo a ser filho. Eu fui aprendendo a ser esposa e minha esposa foi aprendendo a ser esposa. Como o provérbio diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Sim. Só que tem um detalhe, eu preciso estar disposto a vivenciar com maturidade aquilo que é adverso, aquilo que frustra. Porque é aquilo que eu estava conversando, tudo que você vai enfrentar na sua jornada tem um confronto. Todo confronto gera um conflito. Só que o propósito do confronto, que promove o conflito, é gerar um conforto. Olhando para as nossas experiências de vida, eu já tenho 33, por aí, de casamento, né? A gente é meio ruim de data. Mas tem mais de 30 anos de casados. Como nós somos melhores hoje Oh, do que fomos lá atrás. Igual eu falei ontem, na quarta-feira passada, eu disse, eu e minha esposa, nós entendemos que eu precisava me tornar um pacificador na vida dela e ela se tornar um pacificador na minha vida. Na minha falência, ela usa o antídoto e me trata. Na falência dela, eu uso o meu coração, que eu costumo lá de Romanos 12, eu costumo chamar de mutualismo. Mutualismo, se colocar no lugar do... Eu até tive uma experiência com minha esposa ontem, né? A gente teve um embate, porque o embate é necessário. é necessário, as ideias se confrontam. Uma comunhão intensa. As ideias se conflitam, essa comunhão intensa, que às vezes as pessoas não têm capacidade de gerenciá-las. Porque eu falo assim, a minha ideia com a minha esposa se conflita, mas eu a amo. Sim. A ideia dela comigo, nós conflitamos, mas nós os amamos. Eu e minha esposa, a gente costuma repetir muito a frase do Cláudio Duarte, inclusive falamos domingo passado para os adolescentes, né? Eu nunca quis separar da minha esposa, mas eu já quis matar ela. Ela nunca quis separar de mim, mas ela já quis me matar. Então, quando você entra pro casamento com a ideia de que nós estamos juntos até que a morte nos separe, até que a morte nos separe. Não existe aquele negócio assim, deu errado, eu vou voltar para casa dos meus pais. Eu vou sair desse negócio. Não, meu filho, é junto. Aí, aqui vamos voltar então, vamos entrar no conceito aqui, dado pelo tempo que a gente tem, né? Aqui a gente ficaria 2 dias, 3 dias falando da mesma coisa, aqui nós nos esgotaríamos o conteúdo, né? A atmosfera que rege uma casa, a atmosfera que eu falo é um ambiente espiritual. E o que eu atraio é o que vai reger a minha vida. O que eu alimento na minha casa é o que vai reger a minha vida e as minhas decisões. Né? Sempre entendo o seguinte, toda decisão, toda escolha gera uma conquista. Então, se a minha casa ela é regida por uma atmosfera de oração, de adoração, tem uma mesa. Meu irmão, a mesa numa casa é Experiência da fundamental, mesa, né? Outra coisa, a mesa, a experiência pode ser com um cafezinho. Só um cafezinho. Ou não, mas só sentar ali teu tempo de diálogo, teu tempo de alinhamento. Nós estamos usando agora, nós estamos praticando agora o Shabbat Shalom. Às sextas-feiras à noite, às 18 horas, nós paramos, ela prepara a mesa, fazemos o ritual, sabe,
da renovação, onde eu olho para ela e digo, você é maravilhosa, você é bendita, meu Deus, você é uma esposa extraordinária, entendeu? E me perdoe pelos meus erros, me perdoe pelas minhas faltas. Ela disse também a mesma coisa, ela está ministrando a minha vida todos os dias, entendeu? Porque a paz é não faltando, não quebrado e não fora do lugar. Então a gente vai se realinhando dentro de um período de 7 dias. E se não, outra coisa, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não dormimos de forma nenhuma, Obrigado. desequalizados. Eu posso até dormir no outro quarto, mas eu durmo no outro quarto por uma necessidade. De repente não estou bem, ou de repente quero orar mais tempo, entendeu? Eu vou orar para outro quarto. Mas brigado jamais. O que acontece? Deixa eu construir aqui para a gente entender, agora eu passo para o senhor. Todas as vezes que eu tenho um contratempo com a minha esposa ou com alguém, eu não refaço, o diabo vem e coloca um tijolo. Daqui a pouco, porque a gente vai se acostumando. Então eu não me acostumo com aquilo que vai me destruir amanhã. Eu tiro, removo, eu chuto logo o tijolo que o cão botou ali, porque eu cometi um equívoco aqui, gerou um atrito, uma instabilidade emocional, nós não nos acostumamos com aquilo lá. Vou lá e digo, me perdoe. Mesmo que tenha sido, às vezes, ela que tomou a iniciativa e fez algum... Eu vou lá, eu tomo a iniciativa. Ela disse, não, que tem que pedir perdão sou eu. Essa conversa aí de que esposa não pede perdão lá em casa não existe. A mulher tem dificuldade. Hoje não tem mais. Porque nós fomos alimentando um padrão que nós queríamos viver. Sim. Porque não se constrói um prédio de cima para baixo. Se constrói um prédio de baixo para cima. Não se constrói uma vida harmônica em casa de cima para baixo. Ou com experiência dos outros. Não. Vai se construir dentro das suas próprias experiências. E aí o que acontece? A base é o afeto, a base é o respeito. Quando eu levanto o tom de voz com a minha esposa, eu falo, meu bem, me perdoe, não era preciso levantar esse tom de voz. Ou então ela identifica e diz, você não precisava esse tom de voz. Desse jeito. E eu da mesma forma com ela, você está se alterando? Não precisa, você está certo. Ó, ela falou assim para mim ontem, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha raiva foi colocar minha cabeça no teu colo. No teu ombro. Irmãos, isso é poderoso. Verdade. Eu falei isso pra minha esposa, eu falei assim, ó, quando a gente começou a namorar, eu falei assim, ó, aconteça o que acontecer, não deixa eu ir embora. Porque se for embora, eu não volto. Pelo E orgulho. independente de qualquer coisa, só me abraça. Eu posso estar no pior dos meus dias, eu posso estar na pior da minha raiva, mas eu só quero só um abraço. Me abraça que eu já vou. Acalmando. Você já vai me desmontar e eu já vou entender o sinal. E a gente tem uma regra entre nós que é a 90-10, né? Hoje ela tá 10%, ela só manda mensagem, ó, hoje eu tô só 10%. Preocupa não que eu vou ser seus 90. Exato. Ah, hoje eu tô 70, eu sou seus 30, entendeu? E assim, eu acho que essa dualidade, quando você, como o senhor mesmo disse, quando a gente vai amadurecendo no relacionamento e a gente vai se deixando ser moldado um pelo outro, você alcança a perfeição. Uma das coisas que nós falamos para os adolescentes é a explicação do por que que eu não me separo, mas eu já quis matar. Porque a pessoa que está conosco, nosso cônjuge, ela vê nós nu. Não é nu no ato sexual, É pelado, não. despido de É tudo. despido de tudo. Ela sabe que você é lá fora, às vezes, pela arrogância, pela soberba, pela vaidade, você pode se impor, querer ser alguma coisa e tal, tal. Mas lá, na verdade, ela sabe quem você é. Sabe uma coisa que a gente tem que vigiar? Assim, eu, no meu caso, eu tenho que vigiar muito, é porque às vezes eu tenho réplica muito pronta. E aí, um dia Deus me falou assim: vigie tuas reações. Porque o que me reprova, o que nos reprova, não são nossas ações, são nossas reações. Porque reação é eu sem maquiagem, né? Aí, quando a gente reage errado, a gente dá peca depois. Qual é o segundo pecado? Qual é o pecado? "Ô, me desculpa, não era aquilo que eu queria falar, era aquilo mesmo. Ele está mentindo, era aquilo." Aí Então, erra duas vezes, eu costumo dizer. erra duas vezes. Porque as nossas reações revelam quem nós somos.
Por exemplo, Moisés, ele era um pacificador, pacífico, um pastorzão, 40 anos pastoreando meu A rebanho, pressão do ministério. mas a pressão do povo chegou. É a pressão do ministério, né? Exatamente. Aí então perceba que é algo bem mais amplo, né? Aí ele vai e fere a rocha. Por causa dessa reação, ele não entrou na Terra Prometida. Então vamos falar agora desse exercício do espírito, né, do Leviatã, Vamos lá. que é associado com o espírito da Jezabel. Jezabel é a função do orgulho. Sim. E o Leviatã é a função da motivação, que é associado com o orgulho. Todas as vezes que nós saímos de um ponto de equilíbrio, e aí a gente pode tornar ele mais simples possível, nós não estamos preparados para viver desequilíbrios. Principalmente, nós estamos sentados aqui na cadeira. Imagina os pés da cadeira de uma hora para outra. Então, dentro da cognição humana, todas as vezes que nós sentimos que estamos perdendo o controle, o domínio, a sensação que gera em primeiro ponto é a ira. É uma ira. Vocês lembram quando Deus, conversando com Caim lá no jardim? Sim. Jardim, Caim, por que você está assim com essa cara cabrunhada, né? Burrado, de bico. Burrado, bibi. A ira, ela macula o rosto, Sim. né? A paz afeiçoa o rosto. Né? Verdade. Então, aí ele fala assim para ele, rapaz, se tu fizer as coisas certinhas, não está tudo certo. Vai ser aprovado? Então o negócio é fazer as coisas certas, porque o mal, o pecado, está diante de ti, Jaz a tua porta. jaz a tua porta, mas Cabe a você cabe a dominar. você dominar. Ali o Senhor está mostrando a estrutura do homem, já desde a criação, os primeiros homens. Isso. E aí vem a inveja, o orgulho, a prepotência, sentimento de altivez, jactância, que a gente tem que, esse aí tem que colocar dentro do potinho, não, moer isso aí, entendeu? Moer. E, E é competência sua fazer isso. E o que o senhor acha da expressão de que Deus não rejeitou o homem Caim, mas a sua oferta? Nesse sentido. Nesse sentido, por causa da motivação do coração dele. Irmãos, Deus não está preocupado com valores. Deus não está preocupado se a minha oferta é 1 milhão, é 1 centavo. Deus está preocupado, não que a palavra preocupado, Deus se preocupa. A motivação do meu coração revela quem eu sou. Certo. Exatamente. Outra coisa, a motivação do meu coração revela quem é você para mim. Enquanto Abel teve uma motivação de preparar melhor o cordeiro, porque o problema de Caim não foi o que ele deu, foi como que ele deu. Ele vai lá pega uma abóbora de qualquer jeito, entendeu? Por exemplo, quando você vai dar um presente para sua esposa, você não quer agradá-la de forma plena, você quer saber qual é o gosto dela, o que ela gosta, se ela está precisando daquilo. Porque o que gera motivação no meu coração é o interesse que eu tenho por você. O quanto você significa para mim. Entendeu? O problema de Caim, Deus não rejeitou Caim porque Deus não rejeita. Mas a motivação dele. Porque Caim não compreendeu quem era Deus. E às vezes a gente, por não compreender quem é a pessoa que está do nosso lado, nós não medimos as nossas motivações. Por exemplo, a coisa melhor do mundo. Não existe, eu entendo isso, não existe nada melhor do que uma paz. Só que nem todo mundo sabe construir a paz. Quer ver? Nós queremos ter domínio de uma razão. Aí eu guerreio por essa razão. E eu perco a paz. Eu abro mão da razão, dou tempo para ressignificar o que aconteceu, por que aconteceu, dou tempo para que aquilo ressignifique, eu resigno aquele sentimento, eu retenho a motivação de guerrear, de brigar por aquela razão. Irmãos, é invariável, é inevitável a reconstrução, porque você manteve teu coração na paz,
você, sem esforço, você reconstrói a sua razão. Entendeu isso aí? Então, Entendi, e é minha luta diária. Até falei pro bispo, acho que no semana passada, né, bispo? Isso. Existe aquela frase de que eu prefiro ter paz a ter razão, né? só que isso aí é muito fácil falar. Exatamente. Eu Agora, falei, na minha natureza, eu confesso, eu falo assim, só que o meu problema é que para ter paz eu tenho que ter razão. você sabe o que te mantém a razão? Aliás, por que você briga pela razão? Porque você quer reconhecimento. Invariavelmente eu saio vencendo essa batalha. Irmãos, e vencedor não é o Não é, que, não é o que deu a mata, última não é o que palavra, vence. entendeu? O vencedor é aquele que resigna as suas motivações, aquieta, sabe, aquela motivação de querer meter o ferro, matar, não tem lá para fazer. Paulo disse, né? Entendeu? Perdi tudo, abro mão de tudo, eu considero perca. Então você quer construir isso, quer conquistar a sua razão, sem perder ela, abra a mão dela. Bom, a gente olhar para Joquebede, Sim. que põe o menino dela num cesto determinado, o menino vai lá, Boiando. boiando, correndo esse seco por crocodilo, chega lá, volta para ela. Volta para ela com o direito de criar, com o direito de amamentar. Irmãos, Sem correr risco de ser morto. sem correr risco de ser morto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então abra a mão, porque se ela, não, a minha razão, meu filho, é meu, Morre, mas morre do meu lado. entendeu? Então morre você, morre a pessoa que você está ganhando pela tua razão. Então, irmão, abra a mão da razão, mantenha o teu coração em paz, preserve o teu coração, né, que quando procede todas as fontes da vida, e a razão, irmão. Daqui a pouco, você que está brigando comigo, e eu renunciei, porque uma força, duas forças, na mesma intensidade, elas se trincam. Agora, uma força negando a outra, irmãos. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. É exatamente isso aí. Até os inimigos. A conquista de uma relação, ela está mais pela renúncia do que pela sujeição daquilo que você quer. Exato, da briga daquilo. É por isso que Paulo ensina isso muito bem lá no Romanos 12, né? Exatamente. Romanos 12 fala muito claro. Interessante que às vezes não compreende o Romanos 12, porque ele começa com uma oração, entendeu? Ele fala assim, que na verdade é um voo. Aqui, irmãos, é uma oração desesperadora. Eu chamo de oração desesperada. Sim. Irmãos, porque aquilo ali é o que vai gerar em você experimentar o que Deus tem para você, né? Você roga, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e seja o vosso culto consciente, culto racional. E não se conforme com o mundo, não seja o padrão do mundo. O padrão do mundo não é o meu padrão. E aí vem um padrão, algo que é extraordinário, que é a renovação da sua mente, pela transformação da sua mente, pela renovação do seu entendimento. Irmãos, quando a gente entra nesse padrão de mente renovada, padrão de conhecimento estabelecido segundo um padrão que é o de Deus, irmãos, rapaz, nada tira você do lugar de conforto, entendeu? Vem os confrontos, vem os conflitos, e aí a questão da ira, né? Que nós falamos que as pessoas são facilmente tiradas do seu ponto de equilíbrio por causa da ofensa, se ofende qualquer coisa. E entrando nessa deixa aí da ira aí, como que o senhor vê, com a sua experiência e vivência, o irai-vos, mas não pequeis? E aí a ira, ela tá lá como um dos pecados. Na verdade, a ira é ou não é pecado? Não, quando ele fala ireis, mas não pequei, porque na verdade ninguém consegue. Você não consegue, irmãos, reter uma ira que se manifesta. Ela não consegue deixar de ser gerada. Irai-vos, eu irei. Queria dar uma cacetada
mas eu não dei. Você não pode consumar. Exato. O pecado é eu ferir, eu deferir, é eu externalizar o meu sentimento perverso. Porque quando eu não externalizo o meu sentimento perverso e eu contive ele, eu transfiro para quem quer de direito. Então a ira que ele considera como pecado é o agir sobre o efeito da ira. Exatamente. E o irai-vos e não pequeis é o teu domínio próprio de. Exatamente. O que fala lá em Efésios, ele fala muito bem sobre isso, né? Sim, Ele fala para a gente ter um bom convívio, que as nossas palavras não sejam depender de vós. aprazíveis, entendeu? Entendeu? Isso é Romano fala assim, quando depender de vós, teria paz com todos, entendeu? Ou seja, e irais e não pequeis. Ou seja, não vingueis, a questão da vingança, né? A vingança, irmão, está lá dentro do Caim, a vingança. Entendeu? Essa vingança, irmão, transfira ela. Você lembra eu contando a história de uma pessoa que se levantou contra nós e disse para a igreja: quieta o teu coração, deixa que Deus trata ela, Deus está querendo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que a gente precisa compreender que as oportunidades, elas vêm num ambiente de frustração. Deus é o verdadeiro dono da frase, né? Com um limão, faça uma limonada. Exatamente. Irmãos, todas as grandes oportunidades, elas vêm com foco de frustração. Quando eu aprendo que na adversidade eu tenho uma oportunidade, no mínimo de se crescer como pessoa. Dragão com Cristo se cresce. Tá? Provérbio 16, 32, 22, se não falha a memória, é tanto provérbio, né? Ele fala assim, que é melhor o homem, é melhor o herói, melhor que conquista uma cidade do que o herói de guerra. Não, é melhor o que domina o seu ser, domina a sua motivação do que o herói de guerra. E aquele que controla a sua motivação é melhor do que o que domina a cidade. Tá vendo? É um desafio. E aí, quando você resigna, ou seja, ressignifica a ira que vem te. Porque é aí onde eu entro falando aqui, questão. Quem está te fustigando, quem está te fustigando é um espírito maligno na pessoa do Leviatã. Exatamente. Eu falei a questão que nós somos água, né? Sim. 65% somos água. Então, eu estou fervendo de raiva. Mas, de fato, a pessoa está fervendo, porque entrou pelo ouvido. Ah, mas o diabo fala comigo, fala. Ele sabe a frequência que você... Irmãos, existe uma frequência. Sim. A ciência mostra a frequência que você só ouve dentro do teu inconsciente. E o diabo sabe dessa frequência. A frequência que o Leviatã, não foi a serpente que falou com Eva? Sim. A frequência que o Leviatã fala com Eva levou ela a ter uma percepção do fruto diferente do que ela tinha antes. Aí viu que era boa, tal, e desejosa para comer, comeu. Então não necessariamente a serpente falou. Ela, Eu digo assim, falou em voz audível, como sim, nós sim, estamos sim, ouvindo sim, aqui as sim, nossas sim, vozes. sim, sim. Ela Ela gerou estava uma na frequência, frequência que ela captou. escutou Escutou. e se interessou. Aí, que bênção. Entendeu? Então, assim, aí eu quero falar algo maravilhoso aqui, que as mulheres, né, levaram um peso nas costas a vida toda. Eva pecou, papapá levou. O problema, nós não vamos entrar no conceito que Adão tinha que ter tratado Eva ali, entendeu? Agora, com a voz, não foi uma voz que entrou no ouvido de Eva, uma frequência. Agora o Senhor faz uma promessa que do ventre da mulher nasceria um varão que pisaria na cabeça da serpente. E aí vem o Adão, vem o anjo Gabriel e fala aos ouvidos de Maria. Irmãos, o propósito era curar, porque vai gerar. Quando ele fala ao ouvido de Maria, que ela geraria um filho, o sangue dela também entra num estado de ebulição, toda a sua estrutura fisiológica se prepara que naquele momento o óvulo é concebido pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, vamos lá. Passou o tempo, Jesus viveu, tal. E aí, Jesus morre, ressuscita. Quem é a pessoa que ele encontra, a primeira pessoa que ele fala? Maria. Maria.
Qual era o estado que Maria estava? Chorando. Agora vem a voz de Jesus para curar as mulheres com aquela voz dizendo: mulher, não chores. Sou eu. Você que é tão maravilhoso, porque ali ele estava anulando toda a maldição geracional do ventre da mulher. Então eles falaram, contou para a mulher porque era aquela piada, que eu nem gosto de citar aqui. Não vou citar porque não edifica. Então, ela sai dali com uma grande missão. Então, quando a gente fala da Páscoa, a Páscoa é um tempo de renovação. E a gente precisa entender o valor da Páscoa até para a cura das nossas motivações. Porque a partir daquele momento, não somos mais pessoas sujeitas à voz das trevas. Somos sujeitos, mas não podemos mais nos sujeitar a ela. E o cuidado dele sempre foi tremendo, né? Ele chega perguntando, né? Por que choras? Por que choras? Porque choras. Exatamente. Amém? Amém. Como é que tá aí nosso horário aí? O senhor já tem que Encerrou. sair? Hoje foi rápido. Hoje nós tivemos que encerrar mais cedo. Bom, agradecemos você que esteve conosco até esse momento. Esse bate-papo vai continuar em outro momento, em outro episódio. Obrigado você que esteve com a gente. Apóstolo, uma mensagem para os nossos Meus irmãos, eu ouvintes. quero dizer para você que não se Turbe o vosso coração. turbe o vosso coração, porque você ira. Aprenda a partir de hoje que é capaz de se conter a ira. Né? A ira, geralmente, ela destitui o nível de respeito que você tem com a pessoa. Então, resgate o respeito que você tem com quem você está se interlocutando, está conversando, está se interagindo, seja esposa, família, filho, pai, seja quem quer que seja aquela pessoa que você encontrar no seu caminho, que ela, por alguma razão, te tirou do seu equilíbrio e gerou a ira. Restaura o respeito que você tem com ela. Você pode até dizer, mas ela não é de respeito. Mas por ti, pelo respeito que você tem com você, respeite a pessoa e você contém a sua ira e você vai ser bem-aventurado. E automaticamente, quando a gente retém a ira, que nós desejávamos fazer um ato de vingança, nós transferimos para Deus fazer aquilo que é divino na qualidade de um Deus que é misericordioso e compassivo. Bem? E o cônjuge, né, é um instrumento de ira, muitas vezes, né? Você para sua esposa ou a sua esposa para você. Mas lembre-se que nós somos o cabeça, mas ela é o pescoço. Então, lembre-se que ela é um instrumento de Deus para te moldar, para tirar de você algo precioso. Esperamos você no nosso próximo episódio. Obrigado. Amém. Viva em paz com Deus e com todos. Abra mão da sua razão, preserve a sua paz e pela tua paz você conquista a sua razão. Aleluia. Amém. Meu pastor Admiro.